Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, votos de paz e bem a você que nos acompanha neste caminho Ordo Amores, tecendo o fio de ouro. Nós estamos no capítulo 9 e agradecemos à comunidade Shalom que nos dispôs este manual. Então, o 9º capítulo traz o título Lázaro vem para fora, e claro, é inspirado naquela passagem bíblica de João, capítulo 11. Eu vou ler a passagem. Marta disse a Jesus: Senhor, se tu tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que ainda agora tudo que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus disse a Marta: teu irmão vai ressuscitar. E Marta disse: sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Então, é bom já a gente ir notando que para São João, a escatologia é o mundo futuro, essa escatologia é antecipada. Então, nós já vivemos aqui no nosso tempo, o quanto possível, esta vida futura. Por isso que Jesus diz: quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Significa nós não temos experiência mais da morte. Você diz: mas padre, quando a gente falece, nós estamos voltando para a casa do Pai. Não é morte, é um retorno à casa do Pai. Primeiro. Segundo, então vamos continuar a passagem, né? Então Marta diz: sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus, que deveria vir a este mundo. Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta: irmã do morto, Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Então, o Evangelho de São João está falando praticamente assim, da impossibilidade deste homem ressuscitar ou voltar à vida. Por quê, padre? Porque ele fala de 4 dias, não é? Até o 3º dia se esperava a ressurreição, mas a partir do 4º não. Então, o que o Evangelho quer chamar a atenção, e nós queremos chamar a atenção, é isso mesmo. Existe uma condição ou uma situação que você diz: não tem jeito, humanamente é esta a condição humana. Não tem jeito, é esta a condição humana. Mas Jesus vai dizer o quê? Vamos ler o que é que Jesus diz. Irmã, Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias que ele está aí. Jesus disse: não te disse, se tu creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus orou: Pai, rendo-te graça, porque me ouvistes. E muito bem, e Jesus deu um grito: Lázaro, vem para fora, e o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligadas com faixas, e o rosto coberto por um sudário, e ordenou Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muito bem, então a meditação do nosso capítulo de hoje é esta mesmo. Existem condições que a gente diz é assim mesmo, né? Nós estamos nessa condição. E o Espírito do ressuscitado, o Espírito de Jesus ressuscitado, pode nos tirar de tal situação. Eu falei para vocês, a situação era a pior possível, porque estava morto já. Enquanto está vivo, o pessoal diz: enquanto está vivo tem esperança, mas ele já estava morto. É uma maneira de dizer que aquilo que é impossível para nós é possível com o poder do ressuscitado. Meus irmãos e irmãs, a meditação praticamente é esta. A ressurreição não é só a gente contemplar Jesus que ressuscita dos mortos, ou a gente esperar a vida eterna. Também isso. Mas o poder do ressuscitado age na nossa história, é a escatologia antecipada, age na minha história, na minha vida. O poder do Cristo que ressuscitou dos mortos, se Ele ressuscitou dos mortos, se até a morte tem jeito,
quanto mais as outras condições. Então vamos ligar isso. Se até a morte tem jeito, quanto mais as minhas situações. A meditação que a gente quer fazer é esta. Não sei se eu estou vendendo bem a ideia. Nós temos o poder do ressuscitado que age na minha vida, na minha história, na história da minha família, da minha comunidade. E esse poder do ressuscitado pode mesmo nos ressuscitar, pode nos fazer uma realidade nova. Esta que é a meditação, da gente não ficar contemplando só o poder do ressuscitado, a ressurreição, como um fato que tem a ver com vida após morte, mas também que tem a ver com a minha vida, que não conhece a morte. A minha vida, ela está em progressão, sempre crescendo no Espírito. O poder do ressuscitado faz possível isso. Então nós vamos continuar, não é isso? Ao lermos a ressurreição de Lázaro, aumenta a nossa fé na ressurreição da carne que se dará no último dia. No entanto, o poder e os efeitos da ressurreição de Jesus não se restringe a esse acontecimento futuro. Ele faz com que ainda nesta vida todo tipo de morte possa ser transformada em vida nova, cuja qualidade é superior à situação antiga. Eu repito, faz com que ainda nessa vida todo tipo de morte em nós possa ser transformada em vida nova, vida cuja qualidade é superior à situação antiga. Olha, tem casos bem dramáticos, eu vou contar algum deles. Traição entre marido e mulher. Uma das partes vem comigo e narra. Eu digo assim, aquela situação do passado jamais voltará. Acabou-se. A pessoa fica, meu Deus, então não tem mais saída. E eu digo assim, agora vocês podem construir uma nova relação que pode ser melhor do que aquela do passado. É esse que é o drama, ou a aposta, ou aquela nossa fé. É esta. Eu vou repetir. Faz com que ainda nesta vida, todo tipo de morte em nós possa ser transformada em vida nova. Vida cuja qualidade é superior à situação antiga. Então, padre, não vai voltar mais como era antes. Não. E agora? Eu digo agora, pode ser melhor. Depende como você vai reagir, como o outro ou a outra irá reagir. Tudo vai depender um pouco disso, mas o poder do ressuscitado faz possível nova todas as coisas. A ressurreição da carne é certamente o ápice de que a ressurreição de Cristo opera em nós. No entanto, há infinitas características em nossa história, nosso temperamento, nossa mentalidade, nossa maneira de ordenar nossas vidas, que só são possíveis graças à ressurreição do Senhor. Repito, graças à ressurreição do Senhor, nossa história é atingida por este poder do Cristo ressuscitado. Nosso temperamento é atingido por esse poder do ressuscitado. Nossa mentalidade, nossa maneira de ordenar nossas vidas são atingidos por esse poder do ressuscitado. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Então, em todos os casos, nossa vida ressuscitada terá qualidade superior à vida anterior à morte. Muito bem. A gente poderia lembrar da história de alguns santos, né? Por exemplo, a doutora Emi aqui lembra da vida de Santo Agostinho, né? O poder do ressuscitado transformou a vida dele. Ele que era um homem que pertencia a uma seita chamada dos maniqueus, era um homem que vivia bem economicamente, tinha a sua mulher que não era sua esposa, era só uma amante, que depois gerou um filho com ela. Era um homem muito aplaudido, porque era um grande intelectual, um grande professor, mas a busca da verdade dele continuava. E até que ele encontrou a Jesus através da pregação de um bispo
o bispo Ambrósio de Milão, Santo Ambrósio, para dizer que o Espírito realmente trabalha e, como ressuscitou Lázaro, vai nos ressuscitando, nos chamando a uma vida nova. São Francisco de Assis é outro caso muito interessante que a gente pode meditar, tudo bem. Mas eu gostaria de meditar com vocês ainda um livro que ele escreveu chamado Confissões. Nas suas confissões, ele narra um pouco a história dele também. O doutor da graça sustenta com veemência a possibilidade de se recuperar o passado, de vivê-lo e de fazê-lo viver, de se colocar diante dele com uma postura criativa e livre da vontade. Está meio complicado, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: que a gente pode rever o passado para ordenar o futuro. E o passado também. Vamos ver como é. Certamente o amor não elimina o passado, nem faz esquecê-lo, mas julgando-o ainda inconcluso, ele reabre os processos. Pronto, esse aqui que é o segredo. Como esse poder do ressuscitado pode curar nossa história em relação ao passado, por exemplo, reabrindo os processos. Quais são esses processos? A gente viu nos capítulos anteriores a história da pobre formiguinha, não é isso? Ela tinha culpado o floco de neve. Ela tinha culpado o floco de neve. Por quê? Dizia que a vida dela estava estagnada por culpa desse floco de neve. Então ela é igual um processo judicial, né? Ela deu a sentença, ele é o culpado. Aí aqui nós somos chamados a reabrir o processo. É como se alguém tivesse descoberto outra cena do crime ou coisa parecida. Então o juiz é chamado a rever. Vamos rever o processo. Então é isso, na nossa história de vida, tantas coisas aconteceram e nós tiramos tantas conclusões ou tantas sentenças, geralmente culpando, né? Culpando, ou não culpando, ou não fazendo caso, mas nós tiramos uma conclusão. Não, deixa isso para lá, ou é culpado. E a gente pode reabrir o processo, dizer, vamos rever isso aí direitinho? Então a gente vai rever o processo, vamos ver o que aconteceu mesmo, né? Quais intenções que estavam por detrás daqueles fatos? Será que a pessoa pensava mesmo em fazer isso? Ou foi um mero acaso, ou circunstâncias, as situações da vida? Então, reabrir processos. Depois, reexaminar os atos. Que é isso que a gente está falando, né? Reexaminar os atos. Como foi que aconteceu, por que aconteceu mesmo e tal. Será que não é muita imaginação minha também? Modificar as sentenças, esse aí que é o objetivo. Modificar as sentenças. Desse modo, o amor consegue resgatar em cada indivíduo o peso dos conflitos, o peso das dúvidas e irresoluções, arrancando a vida de um fatal e inócuo ponto morto. Meus irmãos e irmãs, isso aqui é importante. Para a gente sair do ponto morto, ele chama aqui fatal e inócuo ponto morto. Para a gente sair disso, a gente precisa reabrir os processos, reexaminar os atos, modificar as sentenças, né? E tirar ou resolver em nós o peso dos conflitos, de tantas dúvidas, de tantas coisas mal resolvidas que ficaram, né? Ficaram aí embaixo do tapete, digamos, mas nem por isso elas não existem. Então a gente tem que reabrir processos, reexaminar os atos, modificar as sentenças. A doutora Emir, neste manual, ela dá um exemplo, é uma coisa que aconteceu com ela. E eu vou narrar para vocês, é interessante. Ela diz o seguinte: certo dia,
Eu estava preparando o material que deveria ser entregue com muita urgência. Havia dito que ninguém me interrompesse. No entanto, uma pessoa batia insistentemente à porta. Inadvertidamente, ouvi a voz de Deus que dizia: abra a porta. A pessoa está armada. Estranho, né? De fato, ela disse, pareceria que o mais lógico seria dizer: não abra. Mas, sem pensar, abri a porta. Era uma jovem, cerca de 20 anos de idade, com uma pochete à cintura. É um tipo de arma, pistola ou revólver, né? Assim que ela sentou-se, pedi-lhe: ok, a gente vai conversar, a gente vai rezar, mas por favor, coloque o revólver sobre a mesa. A moça ficou espantada, retirou o revólver da pochete e a pochete, agora a gente descobre, é o lugar que se coloca a arma, e o colocou sobre a mesa, com um cano voltado para mim. Naturalmente, interpretei isso como uma ameaça e comecei a planejar o que fazer para evitar que ela usasse a arma contra mim. Havia já chegado ao veredicto. O que é que ela está dizendo? Essa moça bate na porta, essa moça chega a essa hora, essa moça está armada, essa moça coloca a arma com cano voltado para mim. Ela já começou a julgar a pessoa. Vamos ver. Já deu a sentença. Culpada, assassina, é uma ladra, é uma sequestradora. À medida que a jovem falava, porém, percebi que ela havia virado o revólver para mim porque queria evitar virá-lo contra si mesmo. Quase caí para trás quando ela disse. Aí você já deve estar descobrindo que a moça pensava em se matar, na verdade. Ela disse: estava com o revólver já na cabeça quando senti vontade de fazer tocar uma fita de música. Coloquei o cassete no gravador, pensando que era uma fita de música, mas era uma fita sua. E assim que apertei o play, você disse: você não imagina o valor que sua vida tem para Deus. Por isso resolvi vir aqui pedir ajuda. Para os mais jovens, era a fita cassete, que nós gravávamos sons, áudios naquele tempo. Então ela estava pronta para se matar. Antes de se matar, tinha decidido de escutar uma música. Em vez da música, tocou a voz saiu a voz da Emi, que dizia: você não imagina o valor que sua vida tem para Deus. Aí ela parou, disse: não vou me matar, vou procurar a autora dessa frase. E foi no apartamento da doutora Emi. O veredicto inicial de culpada assassina, ladra, sequestradora foi revisto, pois havia um fato novo: o revólver era para matar a ela, não a mim. À luz desse fato novo, que não percebera quando ela colocara a arma sobre a mesa, fui movida pela misericórdia e vi-me levada a reabrir o processo, rever as ações e revogar a sentença para a vítima inocente e muitíssimo amada por Deus. Então ela mudou a sentença. Antes ela pensava que essa moça era tipo uma sequestradora. Agora ela já pensa: não, ela é inocente e é muitíssimo amada por Deus. A história que ela me contou só veio a confirmar esse novo veredicto. Muito bem, meus irmãos, então o capítulo de hoje é isso mesmo: Lázaro, vem para fora. Em outras palavras, não fiquemos num buraco, num esconderijo de nossas vidas, porque nós na vida demos várias sentenças a muitas pessoas, dizemos isso e aquilo daquela pessoa, principalmente colocando a culpa nessas pessoas de uma situação que eu vivo. Mas você diz: mas padre, mas realmente a pessoa aprontou. Certamente, mas como nós temos meditado nesses últimos encontros, a pessoa pode ter aprontado, mas você não sabe a motivação. Primeiro, a pessoa pode ter aprontado, mas quem vai reagir ao que ele apronta sou eu. Então eu posso ver de maneira diferente, de maneira mais criativa, positiva. E a gente pode até dizer assim: aproveitar da ocasião, seja lá qual for, não é isso? Reagindo positivamente para eu me tornar nova criatura.
É isso que Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Em outras palavras, nova criatura. Desliga ele, né? Desliga, ele se torne um homem livre dessas amarras opressoras e que ele caminhe. Até o próximo encontro, que Deus nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo.